Então vamos lá, pessoal. Essa aula aqui é a quarta aula que fala sobre o sistema operacional do Windows, tá? É a parte que a gente contempla o primeiro software básico que eu comentei no último vídeo, beleza? E aí eu passei para vocês aqui um videozinho lá da série Byte Bits, que esse vídeo aqui ele explica como gerenciar os conteúdos diversos, foto, texto, etc. Como é que funciona a organização dos arquivos no computador. É um vídeo bem interessante. Vocês veem, tá? Então, veja bem. Eu vou falar com vocês aqui, na nossa aula, sobre o sistema operacional Windows, tá? Como eu disse, ele é um sistema do tipo software básico, tá? Ele é um pouco mais complexo, porque ele, além de gerenciar a parte da interação com o usuário, ele também, ou a interface, ele também interage com hardware e software, faz todo o controle, tá? É ele que faz rodar os aplicativos. Eu costumo dizer que o sistema operacional, ele é um software que você pode entender ele como se fosse um mundo, tá, gente? É um mundinho que você... os outros aplicativos que são habitantes desse mundo rodam, tá? Então, o sistema operacional é ele que faz funcionar toda a máquina, ele faz toda a comunicação entre o hardware e software e também com o usuário, tá? E um aplicativo só roda se caso ele tiver um sistema operacional. Um exemplo disso aqui é o Microsoft Office, né? Que é o pacote de escritório de vocês aqui, o Windows, o Word, Excel, etc. E o Fortnite, que gosta de jogar, né? Então, desde quando você roda o Fortnite, tanto no computador como no celular, ele precisa de um sistema operacional. No caso do computador, pode ser o Windows, Linux, etc. No caso do celular, pode ser o Android, iOS, e assim vai indo, tá? Então, não tem como você rodar um aplicativo sem um sistema operacional. Como eu disse, era a base para rodar tudo. Pessoal, uma outra coisa importante é sobre o Windows, tá? Eu vou falar com vocês aqui sobre o Windows 10, a versão 10 aqui, né? Eu atualizei os slides aqui, estava no 7, tá? A aplicação ou a versão dele varia de acordo com o valor e qual dispositivo você vai utilizar, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês uma tabelinha, não vou esmiuçar ela, tá? De acordo com a versão que você usa, ó, tem a Home, tem a Pro, a Enterprise, a Education, e assim vai indo, tá? Então, de acordo com a versão, você tem X ou Y funcionalidades ou benefícios. Por exemplo, aqui a Windows 10, a Windows Home, ele roda em todas as plataformas, ó, ou seja, em Android ou iOS, tá? O Edge, gente, é um navegador, tá? Que você da Microsoft que você utiliza, o antigo Internet Explorer aí, tá? Então ele roda, só não roda no mobile, tá vendo? E assim vai indo, e assim vai indo, tá? Xbox Stream, você consegue ter lá no Home, tá? O Home geralmente é a versão mais barata, tá bom? Então, só para vocês saberem que existe várias versões. Se eu não me engano, o Windows 10, ele está na versão, tem a versão atual para compra aí, acho que é Education, que é escola, essas coisas assim, tá? E o Pro e o Home, tá? Você acha facinho lá no site. Mas tem outras versões também. Bom, quais são as características do Windows 10, tá, gente? Ele é uma plataforma única, tá? Ele pode rodar Aliás, desculpa, é a única plataforma que ele pode rodar em PC, tablet, smartphone, tá? Ele funciona nos três, é o único sistema operacional que funciona nos três. Ou seja, o mesmo software que roda em um aplicativo, em um celular, ele também vai rodar no computador e vai rodar no tablet, tá bom? Ele tem três formas de acessar ele. A primeira, você pode usar ele com touchscreen, tá? Com o mouse ou com o teclado. Nota o seguinte, pessoal, existe uma forma de você acessar o Windows e você usar ele como se fosse tablet, tá? Para os computadores que têm suporte a touchscreen, você pode modificar a cara dele, a interface dele, para que ele funcione como se fosse touch, tá? É interessante pra caramba. Tem mouse e teclado. Uma outra coisa interessante demais no Windows 10 é a Cortana. A Cortana é uma espécie de assistente virtual do sistema operacional Windows, tá? Ela está integrada ao próprio sistema operacional e ela pode fazer uma série de tarefas para nós, tá? Você fala e ela literalmente faz, tá? Por exemplo, gerenciar calendário, você pode participar de reuniões do time, você pode avisar, olha, marca uma reunião para mim, por favor,
Você pode criar listas. Você fala, olá, Cortana, ela vai e liga para você e faz alguma coisa. Pergunta, você vai fazer o que hoje? Como se fosse a Alexa, tá? Ou a Google. A Google não, uma espécie de assistente já vem com Windows, tá? E ela consegue fazer algumas tarefas básicas ou pesquisa na internet para você. Só você falar para ela que ela faz. Essa aqui, pessoal, é a cara do sistema operacional, o Windows, tá? A área de trabalho, ou seja, o desktop é a primeira tela que é aberta do computador, a gente chama de área de trabalho ou desktop, tá? Então, veja bem, de cara ela vai ter, se vocês notarem aqui embaixo, ó, tem um botãozinho, um botão para botão iniciar. Depois você tem a Cortana, que ela está aqui no cantinho. Vocês têm os ícones, que é essa barra que passa de fora a fora, tá? Ela está aqui na parte inferior, mas ela pode estar à direita, em cima, você pode configurar isso, tá? Você vai ter a área de notificação e a central de ações. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. O botão iniciar, que fica aqui no cantinho, ó, bem aqui no canto, o botão iniciar, gente, ele é o botão que dá acesso a todos os aplicativos e utilitários, tá? Lembra que eu falei sobre software utilitários com você na última, para quem já fez os exercícios e viu as últimas aulas, ele fala do software utilitário, que é aquele software que você utiliza, como antivírus, desfragmentador e etc, tá? Então, é através desse botão iniciar que você vai ter acesso a todos os programas do sistema, tá bom? Essa aqui é toda, o menu é todo isso aqui, tá? Tudo isso. Inclusive, a área de acesso rápido. Pouco eu falo sobre ela daqui a pouco. Ela também dá acesso à configuração do sistema, controle de usuário, você pode ligar e desligar. Também vou falar sobre isso daqui a pouquinho com vocês. Bom, a Cortana, ela tá bem no cantinho, que é esse botão aqui, gente, ó, tá? Ela pode aparecer nessa versão também. Você pode configurar aparecer essa barra de pesquisa, tá? Que você ou clica dentro dela para se digitar o texto que você quer, ou você pode falar também que ela deixa você falar, tá? Você vai falando e ela vai digitando para você o que você está falando. Também tá aqui. A cara da Cortana é mais ou menos essa aqui, gente, ó. É mais ou menos essa aqui a Cortana, tá? Ela aparece, ela pergunta, por exemplo, fiz uma brincadeira aqui, né? O que você pode fazer, Cortana? Ela falou assim, olha, eu posso converter moeda. Aí eu falei para ela assim, ó, quanto é que é 20 reais em dólar? Ela vai lá e converte para mim na hora, tá? É bem interessante a Cortana, viu? Um outro item importante são os ícones, tá? As pessoas têm as áreas de trabalho bem bagunçadas, cheias de ícones, tá bom, gente? O ícone é uma espécie de atalho aos programas. O menu iniciar para ter acesso ao programa. Esse atalho, ou esse ícone, ele dá acesso a ele, tá? Veja bem, um outro carinha interessante é a barra de tarefas, tá? Que ela fica logo embaixo. É ela que vai dar acesso a todos os programas que estão em execução, ou seja, aqueles programas que você acabou de abrir no menu iniciar ou através do ícone. Ele aparece tudo aqui na barra de tarefas aqui, tá? Ele também pode colocar alguns atalhos rápidos, tá? Eu coloquei alguns aqui, ó. Tem o Explorer, tem o... Não sei se dá para vocês verem aqui meu mouse, ó. Tem o Explorer, tem a loja e o e-mail aqui, por exemplo, tá? A outro carinha interessantíssimo que vem no Windows 10 foi a central de ação, tá? Ela consegue trazer uma série de coisas. Por exemplo, você pode ligar, desligar, você pode ligar e desligar, eu digo, a zoada, né? No caso, volume, tudo rapidamente aqui, tá? Como se fosse um Android aqui. Você puxa e aí tem a área de notificação, você pode modificar essas alterações aqui, dizer que você está ocupado, por exemplo, ou coisa parecida. Bom, um outro carinha importante é a área da notificação, tá? A área de notificação, galera, ele vai trazer todos os ícones de todos os programas que podem estar rodando em segundo plano. Um programa em segundo plano é aquele que é executado sem interação do usuário. Ele está lá funcionando. Por exemplo, eu botei aqui o Deezer, ó. O Deezer é um aplicativo de música. Então, eu posso fechar o programa Deezer, ou seja, fechar a tela dele, ele vai continuar executando no final, tocando música para mim, tá bom? Aqui é o Skype. Um outro conceito importante sobre o sistema operacional Windows é que ele é orientado a janelas, tá? Eu falei, acho que na última aula, que tem programas que são orientados a CMD, que é aquela telinha preta. O Windows é orientado a janelas, tá? Então, é uma unidade que vai abrir para você mostrar para você o programa, ou o que está tendo lá dentro do
no conteúdo ou coisa parecida, tá? Então, de cara, eu tenho aí a barra de títulos, o ícone de controle, eu tenho os botões de comando, eu tenho a barra de status e tenho também as bordas dessa janela, tá? Vou falar um pouquinho sobre cada uma. A barra de título, pessoal, ela fica geralmente na parte superior aqui do programa. Então, eu botei aqui para vocês, ó, aqui é o programa do Deezer, aqui é o programa de leitura de PDF, tem vários. Aqui é o programa de texto normal, simples, o WhatsApp, tá? Que eu uso para falar com vocês às vezes. Então, você consegue ver o nome o nome ou descrição que está na barra de títulos. Pode ser que seja o nome, mas pode ser que não seja. Nesse caso aqui, ó, é o nome do... aqui, ó, nesse caso, é o nome do PDF que está sendo aberto. Depende de cada programa. Aqui também, ó, nome do arquivo, tá bom? Se você clicar e arrastar esse carinha, você consegue mover essa janela de um lado para o outro no sistema operacional Windows, tá bom? Tá aqui os nomes, tá? Um outro conceito importante é sobre o ícone de controle. Quase ninguém liga para isso. Ele fica lá no cantinho, ó. Eu dei um zoom para vocês aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Quando você clica nele, ele aparece algumas opções, né? Mover, maximizar, etc, tá? Algumas opções básicas aí, tá? De comando básico. O outro carinha é o botão de comando, que muita gente já conhece já, tá? Esse botão ele é representado por 3 itens. O menu, um sinalzinho, o maximizar e o fechar, que é um X, tá? Então, o maximizar, ele vai fechar a janela. O minimizar, ele vai minimizar a janela, tá? O maximizar, ele vai maximizar a janela. Quando fala minimizar, ele vai colocar ele na barra de tarefas lá, tá? Ele vai ficar invisível para o usuário, tá bom? E esse quadradinho aqui, ó, esse quadradinho, ele vai restaurar a tela, tá bom? Uma outra coisa importante é sobre as bordas da janela, que ela tem aqui, você pode clicar e arrastar essa borda aqui, pode diminuir ou aumentar, ou dimensionar a sua janela, tá? Olha, a barra de status, por sua vez, ela traz informações, está aqui embaixo a barra, ó, ela traz informações, por exemplo, de quantos itens tem, de quantos não tem. Dependendo do programa, ela não tem, tá? Ela não vai ter essa informação aqui embaixo, tá? Essa barra de status, depende do programa. No Internet Explorer, que é o Explorer de arquivos, geralmente tem, tá? Vai dizer quantos objetos que você selecionou, quantos que tem no total, e assim vai indo. Vamos lá. Um outro carinha, show de bola, é o menu iniciar, tá? Que é para a gente falar com vocês aqui, tá? Como que vocês manipulam eles. Então, a primeira coisa que tem aqui, essa primeira parte é o programa, essa segunda área é o acesso, tá? Tá aqui o acesso. Depois eu vou ter as imagens, que tá aqui, o menu documentos também, documentos, imagens, aí as configurações e o botão de desligar. E a barra de localizar. Eu vou falar de cada um desses com vocês. Vamos lá. O Programas é onde você vai ter todos os programas do seu computador, tá? É lá que você vai acessar todos eles, tá bom? E tem aqui a área de acesso rápido. No Windows 10 é possível você configurar os programas que você mais usa, tá? Você pode botar ele em blocos aqui, tá? Para vocês, por exemplo, bloco de aplicativos de jogos, aplicativo de escritório, você pode organizar tudo, tá? O botão documentos, ele vai dar acesso a vocês aos documentos do seu sistema operacional. Cada usuário no Windows, ele tem acesso a uma área de documentos, imagens, etc, tá? É uma área pessoal. Quando você aperta esse botãozinho aqui, tá? Ele aparece, que é o 3, ele aparece para a gente a nossa área de documentos. O 4 é a mesma regra, ele aparece de imagens, tá? Toda foto que a gente tira com o Windows, ele aparece nessa pasta imagem, foto, vídeo, etc. Vídeos, aliás, imagens, tá? O vídeo aparece em outra pasta, chamada vídeos. Mas não tem um botão de acesso rápido aqui, você pode configurar isso também, tá? Um outro carinho importante é o botão de configurações. É ele que vai dar acesso a vocês às configurações do Windows, tá, gente? Configuração de sistema, personalização, de contas, e assim vai indo. Acho que na próxima eu vou falar sobre isso com vocês aí, tá? Um outro cara importante é o botão desligar. Aqui rola um pouquinho de confusão, às vezes, com o meu aluno, tá? O botão iniciar, gente,
desculpa, botão ligar, desligar, ele tem aí algumas opções. As opções deles são referentes a você conseguir manipular o computador. Então, quando você vai desligar o computador, você não pode apertar o botão e desligar rapidamente. Você tem que pedir ao Windows ou solicitar a ele que você vai desligar, avisar ele que vai desligar, porque daí ele vai ter todo um processo para fazer o processo o desligamento da máquina, tá? Se você apertar o botão direto e desligar, ele pode danificar o seu computador. Então, você tem que solicitar ao Windows para você desligar. Você não pode desligar no botão na mão direto, não, tá? E gera algumas confusões aos meus alunos em relação às funcionalidades ou às opções do botão ligar e desligar. Elas são, aqui, nesse caso, né? O reiniciar, que você vai ligar e desligar o computador. Você aperta o botão reiniciar, ele vai ligar e desligar a máquina sozinho, tá? Vai desligar, desculpa, depois vai ligar de novo. O suspender, gente, ele vai deixar seu Windows inativo, tá bom? Ele vai ficar um tempo inativo sem desligá-lo, tá? E você vai ter que botar a senha de volta quando você apertar de novo, tá? O hibernar, ele vai desligar o computador. No entanto, quando ele voltar, ele vai voltar no estado que ele estava antes de você desligar. Nota que o desligar, você não consegue, você desliga tudo, ele não volta onde estava não, tá? O hibernar permite isso. O localizar, pessoal, é a barrinha aí embaixo que você vai localizar tudo no seu Windows. Pode falar. Qual a diferença de hibernar para suspender? A diferença de hibernar para suspender é que o suspender, ele não desliga a máquina. O hibernar, ele desliga. Entendeu? Porém, no entanto, os dois voltam no mesmo estado que estava antes, tá? Só que um não desliga. Então, se você pegar a sua máquina e tirar a tomada aqui, com o suspender, ele não volta. Já o hibernar volta. Entendeu? Mas não é interessante vocês deixarem hibernado o tempo todo, porque senão causa problema no futuro, tá? Ah, pessoal, em vez de desligar, eu vou hibernar, porque daí volta onde estava antes. Não é interessante você fazer isso, tá? Chega uma hora e vai dar algum probleminha, tá? Então é sempre interessante você desligar de vez em quando o seu computador. Desligar de verdade, tá? Desligar e ligar de novo. Eu, particularmente, desligo sempre, tá? Tá escrito errado aqui, desligar, tá, gente? Depois eu corrijo aqui. Tá escrito errado. Entendeu? Entendeu a diferença? Entendi. E aí, um outro carinha que você tem aqui é o botão localizar. O botão localizar, galera, ele interage com a Cortana, tá? Então, você vai digitando aqui, você pode falar, que a Cortana também procura para você, ou você pode digitar aqui, tá? Então, você vai digitar, ele vai achar tudo no seu computador, desde aplicativo, documento, na internet, tudo. Tudo tá aqui na barra de localizar, muito rapidamente. Você não precisa ir no Google, por exemplo. Você bota aqui, ele já busca para você, tá? Coisa na internet. Uma outra coisa importante é sobre o usuário que está logado, tá? Então, veja bem, o Windows, ele permite que você possa criar várias contas. Por exemplo, eu posso ter uma conta para mim, uma para o meu filho e outra para minha mãe, tá? E o Windows, ele vai personificar o computador como se fosse único para cada um. Então, veja, se eu botar, por exemplo, um fundo de um desenho no meu, sei lá, eu gosto eu gosto bastante de super-herói, né? Se eu botar um fundo de super-herói, por exemplo, no meu computador, a minha mãe, que vai usar esse mesmo computador, essa mesma máquina, se ela botar uma conta para ela, ela pode botar flores no fundo dela, tá? Então, ou seja, eu tenho configurações específicas para cada usuário, tá? O Windows dá a sensação para você de que é uma máquina única no mesma máquina, no mesmo computador, tá? Basta você botar seu usuário e senha, e configurar a conta, tá? Eu posso também configurar uma conta de controle de criança para bloquear coisas de sites ilícitos ou de pornografia, ou vídeos que não têm a idade deles, ou jogos que não tem, pode também fazer isso, tá bom? A função, o usuário, ele dá um acesso rápido a duas outras opções, tá? Que é a bloquear e a sair. A bloquear, gente, ele vai bloquear a sua máquina, tá? E não vai desligar não, tá? Ela vai só aparecer, você tem que colocar a senha de novo. Vamos supor, eu estou ali trabalhando com a minha máquina o tempo todo e eu quero bloquear para tomar um café, porque eu não quero que ninguém mexa no meu computador. Então, eu saio e aí bloqueio ela. Quando eu voltar, eu tenho que botar a senha de novo, tá? O Windows tem também a configuração dele bloquear sozinho. Se demorar muito tempo sem mexer, ele bloqueia sozinho, tá? Já ao sair, eu vou sair da minha conta, tá? Então, eu vou ter que iniciar tudo de novo, tá? É como se fosse desligar sem desligar a máquina, tá? Quando eu aperto o botão sair. Então, por exemplo, entrou eu e minha mãe. Minha mãe entrou lá, acessou, fez o que ela quis, tá? E apertou o botão sair. Então,
desligou a máquina dela sem desligar a máquina, tá bom? E eu continuei lá usando, tá? Nota que só pode se usar um usuário por vez, não tem como usar dois, tá? Então, um só usa por vez. Tudo bem? Outro carinha importantíssimo, demais, é o Internet Explorer, tá, gente? Ele é uma ferramenta que acompanha o Windows, é o gerenciador de arquivos, tá? É nele que você vai acessar todos os arquivos de vocês aí, tá? Do Windows, tá? Arquivos, imagens, fotos, vídeos, sei lá, o que vocês quiserem, vai acessar através do Internet Explorer, tá? Você vai achar ele e depois você vai abrir com o programa responsável. Então, veja bem, para acessar o Explorer, você tem duas opções. A primeira é você apertar a tecla Win e o E, que aparece, ou você clicar nesse botão aqui embaixo, ó, no atalho da barra de tarefas, tá bom? Que às vezes realmente tem. Se você apagou daqui, ele não vai estar aqui mais, tá? Bom, aqui é a cara do Internet Explorer, tá? É bem parecida. Esse aqui é do 7, mas é muito parecido com o 10, tá? É a mesma coisa. Ele tem aqui um menu de ferramentas, ele tem a barra de ferramentas, ele tem o localizar, o painel de pastas e tem também o conteúdo em si, tá? Vou falar sobre cada um deles. E também tem a barra de status também lá no finalzinho. A menu de ferramentas, gente, ele contempla 3 abas aí importantes. A primeira é a inicial, que você vai poder colar, recortar, renomear arquivos, fazer o que vocês... tarefas aqui que vocês quiserem em relação a esse tipo de operação, tá? Que é aplicadas aos arquivos ou pastas. Depois, a outra é a compartilhar, tá? Que você pode compartilhar esses arquivos seus aqui, tá? Talvez modificou um pouquinho aí pro 10, mas não é muita diferença não, tá? Do 7 pro 10. É bem parecido ao compartilhar. Um outro cara também é exibir. Você vai ditar quais são as configurações para exibir os seus arquivos, tá? No Explorer. Você pode botar painel de navegação, painel de visualização. É bem interessante. O ícones menores ou maiores. É bem legal, tá? Então, tem 3 opções aí na barra de ferramentas para vocês. A terceira, a outro cara importante é a barra de endereço, tá bom, gente? Que aqui é onde vocês vão digitar o endereço dos seus arquivos. Todos os arquivos no Windows, ele tem um endereço, tá? Geralmente começa com o disco local e você vai caminhando em relação ao número de pastas, tá? Então, tá aqui, fica aqui do lado também, tá? Então, toda vez que eu acesso um arquivo, ó, aí eu tenho sempre, como eu botei aqui, na animação, você tem o local, tá sempre no computador, e o local, tá? Disco G, aqui no caso, ó. Tudo bem? E o endereço. O localizar, galera, é bem interessante que ele vai localizar para a gente os nossos arquivos, tá? Você pode digitar para localizar, ele vai localizar os arquivos dentro da pasta que você está procurando, tá bom? E aí ele vai abrir a nossa árvore ou estrutura em árvore de pasta, tá? Então, por exemplo, a pasta aqui embaixo, ó, a pasta GDI, ela está dentro de print, que está dentro de drive, que está dentro de SI, que está dentro de drive de novo, e aí vai indo, tá? E vai montando uma árvore de endereços de arquivos. Um outro carinha importante também é esse painel de pastas também aqui, tá? Que é o que eu acabei de falar. Essa árvore aqui, ela é um painel de pastas. Quando você localiza o arquivo, ele vai procurar para você os arquivos, tá? Um outro cara aqui é os diretórios, tá? Aliás, desculpa, a painel de pastas vai mostrar todos os diretórios que tem estrutura em árvore, como tá, mostrei antes ali, tá? Para podermos verificar se existe pasta ou subpasta, como eu falei aqui, você aperta no maisinho ou no menos, tá? Ou, depende da versão, ou como esteja configurado o seu Windows, ele pode estar sem um maisinho ou menos. Pode estar somente, você clica em cima, no caso, né, da pasta, que ele abre ou fecha, tá bom, gente? Isso que é estrutura de árvores, tá? Na hora que você clica em cima, ele vai abrir as pastas ou arquivos que estão lá dentro, tá? No caso aqui na árvore, vai mostrar só as pastas. E os arquivos vão mostrar dentro no Internet Explorer aqui do ladinho, aqui, ó. Bem aqui acima, tá? Então, aí veja bem. E aí, o mostrar conteúdo, ele vai mostrar as pastas ou arquivos, né? De modo geral. Aqui, tá? Essa área aqui, de modo geral. Então, você clica em cima da pasta e vai aparecer todos os arquivos para vocês. Muito tranquilo. A barra de status, pessoal, ela vai trazer informações, como eu falei anteriormente, vai trazer informações para vocês dos itens, do tamanho do arquivo. Se você clicar em cima do arquivo, vai aparecer o tamanho. Aqui eu tenho uma música aqui dentro, ó.
de Marlon, tá? E que você vai aparecer para você as informações dele, tá? Do item que você acabou de selecionar. Você pode selecionar vários também, tá? Preview.